Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. Uma das maiores surpresas do ano acabou de acontecer e infelizmente não foi uma surpresa tão positiva assim. Antes de mais nada, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e acionar o sininho que me ajuda bastante. A Liga da Justiça, um dos filmes mais aguardados de todos os tempos, acabou de chegar aos cinemas, como vocês já sabem. Se vocês ainda não viram a minha crítica do filme sem spoilers, vocês podem ver aqui no canto. O filme foi surpreendentemente o primeiro filme do universo da DC nos cinemas a estrear abaixo dos 100 milhões de dólares nas bilheterias americanas e trouxe somente 96 milhões de dólares para os cofres da Warner. O resultado é realmente muito negativo, principalmente se a gente considerar que Batman vs Superman fez 166 milhões de dólares, ou seja, quase o dobro no mesmo período de 3 dias, quando o filme chegou ao cartaz. Eu ainda tô vendo várias pessoas defendendo, falando que não, 100 milhões de dólares quase é um resultado bom, é um resultado positivo, etc. E não é um resultado positivo. Me perdoa, não tem como justificar um filme como a Liga da Justiça e estrear com um valor menor do que um filme do Esquadrão Suicida, por exemplo, mais de 40 milhões a menos do que um filme do Esquadrão Suicida. Eu adorei o filme, foi um filme que eu me diverti bastante, eu gostei de vários momentos, e mesmo assim eu não consigo defender que 96 milhões de dólares é um valor positivo para esse filme, principalmente analisando os dados que eu vou falar daqui a pouco. O filme estreou abaixo de Homem de Aço, que fez 116 milhões de dólares, abaixo de Esquadrão Suicida, como eu já falei, que fez 133 milhões de dólares, abaixo de Mulher Maravilha, que fez 106 milhões de dólares, e abaixo do Batman vs Superman, que fez 166 milhões de dólares. Internacionalmente, o resultado não foi melhor do que isso. O filme fez 285 milhões de dólares em 66 territórios, mas está muito distante dos 465 milhões de dólares que o Batman vs Superman fez no mesmo período, nos mesmos territórios. Ou seja, Batman vs Superman fez 465, a Liga da Justiça fez 285 milhões de dólares. E o que muita gente justificou para Batman vs Superman não ter batido 1 bilhão de dólares, que era quase que uma obrigação do filme, foi dizer: ah, mas não é um filme da Liga da Justiça, a Mulher Maravilha aparece pouco, não aparece o Aquaman, não aparece o The Flash, então por isso que o filme não teve um resultado melhor, por isso que o filme não ganhou do Guerra Civil e etc. Sendo que agora que o filme da Liga saiu realmente, somente um ano depois, o filme fez muito menos dinheiro do que seu antecessor Batman vs Superman. Eu acho isso bem curioso, eu vou tentar explorar um pouquinho mais o porquê e um pouquinho mais como esse resultado é negativo para Warner Brothers. Em poucos minutos que esse resultado saiu, já começaram a chover postagens a respeito, pessoas dizendo que mas o universo DC não tem essa obrigação de fazer 100 milhões de dólares como o universo da Marvel, que já tem 10 anos no mercado e etc. E isso está completamente errado. Os filmes da DC costumam abrir com um valor bem acima dos filmes da Marvel. Eu vou fazer uma comparação rápida entre filmes que eu acho que são parecidos nos dois universos e a gente vai ver que realmente os filmes da DC costumam abrir melhor do que os filmes da Marvel. Se a gente comparar o Homem de Aço com o Homem de Ferro, ou seja, os dois primeiros filmes de cada universo, o Homem de Aço estreou com 116 milhões de dólares contra 95 milhões de dólares do Homem de Ferro. Ou seja, ponto para DC quando os dois filmes estrearam. Depois a gente tem Esquadrão Suicida versus Guardiões da Galáxia, dois filmes de grupos de desajustados que o público não era tão familiarizado assim. O Esquadrão Suicida, como eu já falei, fez 133 milhões de dólares, enquanto Guardiões da Galáxia fez 96 milhões de dólares. Ou seja, ponto para descer novamente entre os dois grupos. Guardiões da Galáxia acabou ficando bem abaixo do Esquadrão Suicida. Agora a gente avança para a comparação mais óbvia entre elas, que é a comparação entre Batman vs Superman e Guerra Civil. Guerra Civil fez 174 milhões de dólares na estreia, enquanto Batman vs Superman fez 166 milhões de dólares. Ou seja, mais uma vez os filmes da Marvel e da DC estão praticamente equiparados, dessa vez o ponto vai para a Marvel, mas a gente nota que existe um equilíbrio muito grande entre os valores arrecadados pelas duas empresas. E esses dados claramente traçam um paralelo bem óbvio entre as duas empresas, de lançamentos relativamente parecidos, tendo resultados relativamente parecidos. Isso sem nem considerar a óbvia comparação entre Mulher Maravilha e o primeiro Capitão América. Mulher Maravilha fez 103 milhões de dólares, enquanto o primeiro Capitão América fez 65 milhões de dólares. Mais uma verdadeira lavada da DC em filmes que são relativamente parecidos e que atingem públicos parecidos. E agora a gente avança para a próxima comparação, uma comparação que a gente pode fazer a partir de hoje. Liga da Justiça chegou aos cinemas, assim como Vingadores chegou aos cinemas há alguns anos, o primeiro filme de grupo de cada um dos estúdios. Liga da Justiça, como eu falei, fez 96 milhões de dólares, enquanto os Vingadores fez 207 milhões de dólares. Ou seja, como a gente viu pela sequência de filmes dos dois universos,
O filme da Liga da Justiça deveria ter feito um valor próximo do filme do Vingadores, porque eles seguem mais ou menos as mesmas batidas, eles se encaixam mais ou menos no mesmo período dentro dos seus respectivos universos e, seguindo a mesma linha de raciocínio, Batman vs Superman tinha feito um valor excelente, então Liga da Justiça poderia ter feito um pouco mais do que ele fez. E eu já sei que muitas pessoas vão falar, ah, mas os Vingadores foi o primeiro, os Vingadores foi novidade, então muitas pessoas foram assistir. E eu concordo com isso. Então vamos levar em consideração o Vingadores A Era de Ultron. Vingadores A Era de Ultron fez 191 milhões de dólares, que seria, mesmo assim, o dobro do que Liga da Justiça fez. Então, mesmo se a gente levar em consideração o quesito novidade, não é um argumento válido para defender a bilheteria da Liga da Justiça. Para vocês terem ideia, as minhas expectativas dificilmente estão muito erradas. Geralmente, a maioria das previsões que eu faço eu acerto com 10 ou 20 milhões no máximo de distância. Eu achei algumas semanas que Liga da Justiça ia chegar a 180 milhões. Quando as previsões começaram a baixar muito, eu baixei as minhas previsões para entre 160 e 170, e o filme fez muito menos do que isso. Foi a vez que eu errei mais de longe. E mesmo no primeiro combate direto entre a Marvel e a DC, o Thor Ragnarok fez 122 milhões de dólares, ou seja, no primeiro combate direto entre as duas empresas, que ninguém acreditava que Thor pudesse ficar na frente, o Thor já começou no primeiro fim de semana com praticamente 30 milhões de vantagem em cima da maior concorrente. E Thor Ragnarok tá longe de ser um filme do Vingadores, ele tem a participação do Hulk, mas o Hulk não é Thor versus Hulk, é um filme do Thor, toda a linha narrativa depende do personagem do Thor, e o Hulk entra ali como um coadjuvante. Então, um filme do Thor sozinho fez mais dinheiro do que um filme da Liga inteiro. Um filme da Mulher Maravilha sozinho fez mais dinheiro do que o filme da Liga. Então esse resultado é realmente muito preocupante para Warner Brothers, e eu acredito nos boatos que têm saído aí de que eles estão se sentindo humilhados por terem perdido pro Thor Ragnarok no primeiro final de semana, porque eu imagino como os executivos devem estar se sentindo nesse momento, procurando culpados. Eu tenho certeza que algumas cabeças aí vão rolar nesse processo nas próximas semanas ou até nos próximos meses, e com certeza eles vão remanejar bem o barco daqui pra frente. O único filme da DC que está realmente em produção é o filme do Aquaman, que vai sair daqui a 13 meses, o que é um gap muito grande para um filme de super-herói, de um filme super-herói para outro. Para vocês terem uma ideia, a Marvel vai ter 3 filmes, enquanto a DC não vai ter nenhum. E eu acho que tudo isso já era previsto pela Warner, porque eles não tinham tanta fé assim no filme da Liga da Justiça. Se a gente vê as diferenças entre a imagem dos primeiros trailers e as últimas imagens que saíram, a gente vê que eles remodelaram totalmente o filme na pós-produção, ou seja, não era um filme que eles tinham tanta confiança assim. Mesmo eu tendo gostado bastante do filme, eu admito que a Warner não estava confiante, e eu não sei qual deveria ter sido a alternativa que eles deveriam ter tomado, mas não funcionou, nem com o público e nem com a crítica. Existe a possibilidade da Liga da Justiça reverter esse cenário negativo? Na minha opinião, existe sim, sempre existe a possibilidade do filme fazer bastante bilheteria, mas vai ser muito difícil deles reverterem para um resultado que vai dar um sorriso no rosto dos executivos, porque a estreia foi muito abaixo do esperado. Eu diria que foi metade do que eles esperavam quando eles anunciaram que esse filme ia acontecer, com base no que o Batman vs Superman tinha feito. Não tem como os executivos estarem nem felizes numa hora dessas. E um filme que tem custo anunciado entre 300 e 350 milhões, mais custos de distribuição, mais custos de marketing, etc, etc. Eu acho que esse filme tem que fazer no mínimo 700 milhões para não dar prejuízo para o estúdio, mas eu acho que nada abaixo de 1 bilhão eles vão ficar nem um pouco satisfeitos. E eu acho que é uma obrigação do filme, considerando que os 2 filmes do Vingadores fizeram acima de 1,45 bilhões de dólares. Eu vou fazer mais um comparativo rápido para vocês terem uma ideia de como esse número foi negativo. A Liga da Justiça estreou em 66 territórios e fez 185 milhões de dólares fora dos Estados Unidos. Os Vingadores estreou com os mesmos 185 milhões de dólares fora dos Estados Unidos. Ah, mas então como que isso é um dado ruim? Mas os Vingadores estreou em somente 39 territórios no primeiro final de semana, enquanto Liga da Justiça estreou em 66. E desses 66, está incluso a China, onde fez 51 milhões de dólares a Liga da Justiça, e os Vingadores não estreou na China no primeiro final de semana. Então são números que não dá nem pra gente comparar. O Thor Ragnarok caiu bastante nos Estados Unidos, principalmente devido à chegada da Liga, mas continua muito bem, chega a 738 milhões de dólares, e a gente vai ver se ele vai continuar crescendo desse jeito e conseguir até bater alguns dos filmes grandes do Marvel Cinematic Universe. Obviamente eu vou continuar acompanhando a performance tanto da Liga da Justiça quanto de Thor Ragnarok nos próximos episódios do Clube da Bilheteria. Então galera, não vou entrar em muito mais detalhes a
respeito da bilheteria. Eu até tinha alguns outros comparativos legais para fazer, mas eu vou deixar para o próximo episódio do Clube da Bilheteria na semana que vem, porque com certeza a Liga da Justiça vai continuar no topo, então eu vou conseguir fazer minhas análises na semana que vem. Então, galera, o que vocês acham desse resultado? O que vocês acham que isso vai afetar nas decisões da Warner daqui para frente? Digam nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve. It was the end of the world.